Senhor Prefeito Municipal, Jorge Costa, senhor Presidente, Marido Gonçalves, senhoras e senhores, senhores vereadores, vereadora Regina, imprensa presente, prazer em estar aqui, a casa hoje está cheia, por uma reivindicação justa e que esse vereador sempre defendeu. Eu não quero ocupar muito tempo e nem ser repetitivo. Faço das palavras proferidas pelo vereador José Martins as minhas palavras. Os senhores podem ter certeza disso, que nós sempre lutamos para o melhor da nossa cidade. Nós amamos Itapecerica e o povo que nela reside. Então não precisa explicar muito, precisamos só trabalhar nas condições que o orçamento compete. Isso o senhor prefeito sabe, toda a sua equipe sabe, e o que for possível estaremos sempre aí juntos, lado a lado. É o quarto mandato de vereador, eu não sou funcionário público, mas a minha esposa deu aula a vida toda, e também na área pública, e a gente sabe que não é fácil, mas devagarinho nós vamos vencendo. Meu pai sempre dizia, senhor prefeito, uma coisa muito interessante, que cautela e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Isso então fica para aqueles afoitos, aqueles que estão apavorados, querendo fazer, ou pôr a mão na cheque, ou tocar a lua com a mão. Isso não é possível. O que é possível é passo a passo caminhar com segurança e saber que nós temos dias melhores no futuro. E o futuro é agora, amanhã e sempre. Esse vereador está sempre do lado daqueles que realmente reivindicam, e eu estou feliz pela a maneira ordeira dos nossos funcionários públicos, todos vocês que estão, a maneira ordeira que vocês estão reivindicando. Isso dá forças para que a gente lute, para que lutaremos muito mais. Não é, professor José Maria? Obrigado àqueles que votaram na moção, no título, no projeto, no título de cidadão itapeciricano. Eu fiquei muito feliz pela aprovação e nos agradece imensamente. Aproveitar que o senhor prefeito está aqui e fazer um pedido a ele. Eu estive novamente, lógico que nós rodamos o município todo, estive novamente no Jardim Montesano, e já pelo terceiro ano a gente vem pedindo melhorias, senhor prefeito, naquelas ruas. E hoje está muito difícil. As indicações estão aqui, eu não vou ler para não tomar tempo. Tenho indicações de 3 anos sequentes para todas as ruas. Todas as ruas, porque tem lugar que está intransitado. Dia desses, houve um abagoamento lá em uma criancinha, porque a mãe soltou um pouco o carro, desviou do buraco, já pegou a criança. Então isso deixa a gente um pouquinho constrangido, mas isso é a evolução, é o movimento. A gente sabe que é a cidade que cresce e a manutenção é muito grande. Mas o que me deixou assim pasmo é a limpeza que foi feita na rua Campestre, no Valo Velho, para quem conhece. Para quem não conhece, talvez o nome, ou pelo nome, é a Estrada Santa Mônica de Terra. Eu acho que tem aproximadamente, eu não sei fazer muito esse cálculo, mas eu fui caminhando de automóvel e fazendo um cálculo do seu prefeito, acho que deve ter lá mais ou menos uns 50 a 70 caminhões de entulho e lixo. Agora, o que eu solicito? Solicito ao senhor prefeito e ao órgão competente que coloque lá nos finais de semana e à noite também. Temos que fazer isso, porque anotar o número de placas e entregar no setor não adianta mais, porque é sábado, domingo e na alta madrugada estão lotando a estrada campestre. Limpa, eles jogam de novo. Quer dizer, eu quando vejo um caminhão lá, não posso interceder ou querer falar alguma coisa que o cara pode até achar ruim por estar errado e achar ruim também, não é? Mas é na madrugada, senhor prefeito, e nos finais de semana. Está uma vergonha.
Lá está intransitável novamente. Então, eu pediria ao seu prefeito, seu competente, que colocasse alguém nos finais de semana e à noite. À noite é todos os dias, e finais de sábado e domingo. Eles aproveitam, parece que tem um hino aquela estrada. Tudo que não presta em São Paulo, eles jogam na estrada campestre. Obrigado.